Senhoras e senhores, aqui é o Capitão falando. Gostaria de dar boas-vindas a todos a Fala Sério Linhas Aéreas. Destino, o conhecimento secreto. Há muito que as pessoas não sabem sobre esses grandes e malucos tubos de metal que enviamos para o céu. E nosso entretenimento a bordo hoje vai revelar uma coisa ou duas que você certamente vai achar surpreendente. O sinal do cinto de segurança está ligado, então, se puderem, por favor, ocupem seus assentos, apertem os cintos e me deixem levá-los por uma jornada por alguns recursos secretos de aviões que você não sabia que existiam. Agente aéreo. Quando se trata de viagens aéreas, uma das maiores preocupações ao embarcar é quem vai estar no assento ao seu lado. Embora seja bem fácil identificar um passageiro especialmente irritante, você já parou para se perguntar exatamente com quem você está compartilhando seu espaço no céu? Bom, acontece que alguns clientes casuais não são exatamente como parecem. Os agentes de segurança aérea, às vezes conhecidos como agentes de segurança de voo, são policiais armados e especialmente treinados, cujo trabalho é voar disfarçados de passageiros comuns, caso algo sério aconteça lá em cima. Mas antes de começar a jogar o seu próprio jogo de identificar o agente aéreo no seu próximo voo, tá no mesmo avião que um agente de segurança não é tão comum quanto você pode pensar. Pode haver até 30 mil voos comerciais nos Estados Unidos todos os dias, e só cerca de 2 mil agentes de segurança aérea nos Estados Unidos atualmente empregados para o propósito de participar de voos, o que significa que colocar um em cada voo seria impossível. Na verdade, algumas estimativas sugerem que os agentes de segurança aérea podem ser encontrados em menos de 1% dos voos, já que eles são alocados apenas em voos que foram destacados como representando um risco potencial mais alto para a segurança. Embora seja um trabalho de um agente de segurança aérea se misturar com a multidão, existem alguns pequenos sinais reveladores que podem significar que você está compartilhando o céu com um deles. A primeira coisa a saber é que os agentes de segurança aérea geralmente viajam sozinhos e sem bagagem adequada, mas às vezes voam em duplas. Mas embora possam embarcar com seu parceiro, os dois agentes nunca vão se sentar juntos, e cada um vai ocupar um assento no corredor em direção à parte de trás do avião, para ter uma visão clara da cabine de passageiros. Como estão trabalhando, os agentes não podem dormir, beber álcool ou até mesmo usar fones de ouvido, para garantir que estejam constantemente alertas para qualquer coisa suspeita. Eles também tendem a optar por roupas folgadas, já que carregam uma arma que está presa ao tornozelo ou próxima à cintura. No fim das contas, os agentes de segurança aérea estão lá para te proteger. E embora os comissários de bordo sejam informados sobre quem são os agentes de segurança num voo, os passageiros não devem saber quem eles são. Portanto, se você algum dia achar que identificou um agente de segurança aérea, chamar atenção para suas suspeitas é uma das piores coisas que você pode fazer, pois revelar sua identidade poderia destacá-los como alvos para eventuais pessoas mal intencionadas no voo. Então, sente-se, relaxe e aproveite sabendo que você pode tê-los identificado, e deixe para se gabar disso para os seus amigos em terra depois. Máscaras de oxigênio. A máscara de oxigênio de emergência amarela é uma parte essencial de toda a demonstração de segurança a bordo. Mas e se eu dissesse que elas na verdade não contêm oxigênio? Embora você possa achar que as máscaras de oxigênio do avião estão conectadas a tanques cheios de oxigênio, que nem aqueles que os mergulhadores usam, não é o caso aqui. Em vez de tanques cheios de oxigênio, os aviões frequentemente usam o que é conhecido como uma vela de oxigênio. Essas velas de oxigênio são cartuchos químicos em uma caixa acima de onde as máscaras são implantadas. A maioria das companhias aéreas instrui os passageiros a puxar suas máscaras para iniciar o fluxo de oxigênio. Esse movimento de puxar inicia uma reação entre produtos químicos diferentes, que geralmente incluem peróxido de bário, clorato de sódio e perclorato de potássio, sendo esse último mais comumente visto em salas de aula de ciências para fazer ursinhos de gelatina gritar. Pode não parecer uma combinação que salve vidas, mas esses produtos químicos reagem para produzir oxigênio quando aquecidos, o que é exatamente o que acontece quando uma vela de oxigênio é ativada. Quando um passageiro puxa uma máscara, um pino de disparo é retirado do cilindro, o que aciona uma pequena explosão que produz o calor necessário para que os produtos químicos comecem a gerar aquele oxigênio que salva vidas. Embora possa parecer um pouco complicado, esse sistema de velas de oxigênio geralmente pesa menos do que a alternativa de um sistema de gás comprimido, então é preferível
preferível para o voo, onde minimizar o peso é essencial. Normalmente, os passageiros vão ter cerca de 10 a 14 minutos de oxigênio por máscara, o que geralmente é o suficiente para o piloto trazer a aeronave para menos de 3.000 metros, altitude onde é possível respirar normalmente. Eu espero que você nunca fique numa situação em que precise acionar esse tipo de reação química, mas pensa na doce sensação de serotonina que você vai ter quando puder explicar a todos os seus companheiros passageiros como essa jornada de avião poderia terminar com todo mundo respirando produtos químicos explosivos, antes de te convidarem a se retirar do avião, claro. Era das aeronaves. Não tem como negar que a gente está definitivamente vivendo na era das aeronaves. Mas você já parou para considerar a idade real das aeronaves em que você está voando? Há uma crença comum entre alguns passageiros de voo que um avião mais antigo pode significar que ele é menos confiável ou até menos seguro. Mas como é que você faz para saber a idade real de um avião? E a idade realmente importa? Provavelmente você não sabia essa. Mas embora alguns de nós passemos muito tempo tentando esconder nossa idade, os aviões exibem a deles para o mundo ver, se você souber onde procurar. Assim como os carros, os aviões têm a sua própria placa de identificação, chamados de números de cauda no mundo aeronáutico. Esses códigos frequentemente não percebidos contêm muita informação sobre o avião. A primeira letra do número de cauda identifica o país de origem do avião, com os números de cauda dos Estados Unidos geralmente começando com N. Outros países usam prefixos diferentes. As aeronaves canadenses usam a letra C, enquanto os números de cauda de aeronaves britânicas começam com a letra G. Os 3 dígitos seguintes são escolhidos em um intervalo estabelecido pela companhia aérea para um tipo específico de aeronave, e as 2 letras finais são uma abreviação para o operador, por exemplo, o A para United Airlines. Enquanto isso, a American Airlines ainda opera algumas aeronaves com as letras AW, já que alguns de seus aviões pertenciam anteriormente à American West Airlines. Se você pesquisar o número de cauda de um avião no banco de dados global, vai encontrar todo tipo de informações sobre ele, incluindo quantos assentos tem, quantos motores tem e quando ele foi construído. A maioria dos aviões de passageiros tem uma carreira média de cerca de 27 anos antes de serem aposentados. Mas ainda existem alguns aviões de passageiros que ainda estão voando bem em suas meias idades, e você não acreditaria na idade de alguns deles. Esse Boeing 737-200 da frota da Nolinor Aviation está em serviço desde 1974, tornando o avião de passageiros mais antigo ainda em serviço. Se você está se perguntando por que ou como a Nolinor consegue ter uma unidade tão antiga na sua frota, a realidade é que mais antigo não significa necessariamente pior ou inseguro. Essa aeronave em particular passou por várias rodadas de reforma e algumas das suas características são consideradas realmente superiores às encontradas em aviões mais novos. Por exemplo, o Boeing 737-200 consegue lidar com condições de pouso mais perigosas em comparação com modelos mais novos, e isso se deve à necessidade de se adaptar a superfícies terrestres mais pobres nos aeroportos mais antigos. Então dá para dizer que no mundo da aviação a idade é só um número. Caixa preta. Se você já viu um filme ou uma notícia sobre um avião desaparecido, pode ter ouvido falar da busca pela misteriosa caixa preta. Toda aeronave comercial e corporativa é equipada com 2 sistemas separados, conhecidos coletivamente como caixa preta: um gravador de dados de voo e um gravador de voz da cabine. E pasme, nenhum desses itens é tipicamente uma caixa literalmente preta. Na verdade, eles funcionam de maneira muito semelhante a um disco rígido de computador ou um cartão de memória, com o gravador de dados de voo armazenando todas as informações relevantes sobre as atividades do avião e o gravador de voz da cabine armazenando gravações de todos os sons e conversas na cabine. Considerando que os sistemas de caixa preta contêm informações que podem ser vitais para descobrir o que aconteceu em um acidente, esses dispositivos incluem recursos de design especiais para garantir que tenham a melhor chance de serem encontrados. Uma caixa preta pode permanecer intacta depois de ser atingida por uma velocidade de impacto de 500 km por hora e sobreviver à exposição a chamas tão quentes quanto 1.100 graus por mais de 1 hora. O dispositivo consegue emitir um sinal uma vez por segundo, mesmo a 6.000 metros debaixo do mar e por 30 dias inteiros. Além disso, as caixas pretas geralmente são instaladas na seção de cauda de uma aeronave, pois ela geralmente é a parte que sofre menos danos no acidente. Apesar de serem chamadas de caixas pretas, esses dispositivos são pintados em um tom laranja fluorescente para que se destaquem facilmente em um local de acidente. Embora menções a caixas pretas de avião no mundo real estejam tristemente muitas vezes associadas a acidentes, não há dúvida de que esse recurso de aviação não reconhecido nos oferece informações inestimáveis sobre como tornar os aviões ainda mais seguros no futuro. Amarrado em segurança.
Os aviões contam com uma variedade de equipamentos que salvam vidas, tanto à vista quanto escondidos. Embora alguns recursos como cinto de segurança e colete salva-vidas sejam fáceis de notar, existem outros recursos de segurança crucial que passam completamente despercebidos pelo passageiro médio de voo. Esses dois buraquinhos situados cerca de 1/3 do caminho para baixo da asa de alguns aviões poderiam muito bem salvar sua vida em uma emergência. As asas dos aviões são projetadas para serem o mais suaves e aerodinâmicas possível. E embora isso seja necessário durante os voos, pode ser um problema se um avião precisar fazer um pouso de emergência na água. Alguns aviões incluem saídas sobre as asas que os passageiros vão precisar usar em uma evacuação de emergência. E você acertou, superfícies lisas e molhadas são uma receita para escorregões. Aviões equipados com saídas sobre as asas incluem esses suportes de corda de escape amarelos que são usados para enganchar e fixar uma corda de escape para servir como uma alça para os passageiros saírem sobre a asa. Se você não vê esses ganchos no seu avião, não entre em pânico. Eles só são necessários para aviões com saídas sobre as asas. Então, se você já questionou se os engenheiros de aeronaves realmente pensaram em tudo, é seguro dizer que eles estão livres de responsabilidade com recursos que salvam vidas como esse. Buzina de avião. Quer ouvir uma pergunta para a qual você nunca pensou sobre a resposta? Vamos lá. Avião tem buzina? Bom, tem sim. E esse aqui é o som e a aparência delas. Claro que eu tô brincando, elas não têm nada a ver com isso, mas eles realmente têm buzinas, bem similares às encontradas em carros, mas que são usadas para um propósito bem diferente. Ao contrário das buzinas de carros em uma rodovia, as buzinas de aviões parecem completamente inúteis durante o voo por vários motivos. Principalmente os aviões voam a quilômetros de distância uns dos outros, com motores rugindo, que significa que outros pilotos quase certamente não ouviriam uma buzina enquanto voam. Então para que elas servem? Na verdade, as buzinas de avião não são realmente projetadas para que os pilotos as usem e só são usadas quando o avião está no solo. Os engenheiros geralmente fazem uso da buzina ao realizar manutenção no cockpit de um avião, tocando a buzina para chamar a atenção dos trabalhadores no solo. Ao contrário de um carro, onde não tem como não ver a buzina no centro do volante, no avião a buzina é um botão entre muitos comandos no painel de controle. Mas a maior questão de todas é, qual é o som da buzina do avião? Bem impressionante, né? Embora essa buzina seja principalmente um meio de comunicação, os aviões modernos também conseguem emitir sirenes com sons variados para alertar os engenheiros em terra quando um sistema específico apresenta falha. Mas eu ia ficar bem surpreso se algum dos engenheiros fora do avião permanecesse para descobrir que trabalho precisa ser feito se ouvisse isso aqui. Sem condições, eu ia sair correndo. Corrimão oculto. Se você já caminhou pelo corredor de um avião durante uma turbulência inesperada, você vai estar muito familiarizado com o que parece ser um jogo de pinball humano. Você provavelmente viu muitas mãos trêmulas se agarrando aos assentos do corredor em busca de apoio, ou talvez até tenha feito isso você mesmo. Afinal, não tem lugar para se segurar, né? Ou será que tem? Acontece que existe um recurso pouco conhecido na maioria dos aviões, que vai te salvar de ficar muito íntimo com o encosto de cabeça do seu companheiro de viagem. Você pode supor que essa pequena curva sobre os compartimentos de bagagem de mão é só um pequeno capricho de design, mas a sua colocação é muito deliberada. A maioria das cabines de avião modernas inclui trilhos de mãos embutidos, localizados sob os compartimentos de bagagem de mão para fornecer alguma aderência para os passageiros que andam pelo corredor. É exatamente assim que os comissários de bordo fazem parecer fácil caminhar pela cabine. Eles estão trapaceando. E agora você também pode. Falando em conhecimento secreto que só comissários de bordo especializados sabem, por que não conferir os nossos outros vídeos sobre segredos de avião e muito mais? Basta você se inscrever. Senhoras e senhores, o capitão ligou o sinal de apertar os cintos de segurança. Se puderem, por favor, retornem aos seus lugares usando os trilhos de mão confiáveis que nunca contamos a vocês. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Assentos secretos. Uma das perguntas mais importantes na mente dos passageiros antes de embarcar em um voo é onde é que eles vão sentar. Quase metade dos viajantes solitários prefere o cobiçado assento na janela. E é fácil entender o motivo. Os passageiros da janela não apenas têm uma vista panorâmica para paisagens épicas, como também permanecem intocados pelos vizinhos sentados que se apressam para o banheiro. Mas tem um fator que pode afetar o nível de conforto desse assento cobiçado que você provavelmente nunca notou. Se você olhar de perto, vai perceber que as paredes da cabine dos aviões
aviões de longo curso são muito mais planas em comparação com as dos aviões menores de curto curso, que têm uma forma mais curvada. A diferença na forma da parede se resume às alturas diferentes das fuselagens de longo e curto curso, com alguns aviões de longo curso de 2 andares, se estendendo mais que o dobro da altura dos de um único andar de curto curso. Embora não seja uma escolha de design deliberada para o benefício dos passageiros, a curvatura maior das paredes do avião de longo curso inadvertidamente proporciona aos ocupantes do assento da janela mais espaço para a cabeça e para os ombros, embora seja preferível ao assento do corredor para os requisitos de espaço para as pernas dos passageiros mais altos. Isso ainda está em debate. Falando em assento do corredor, essa é a segunda escolha mais popular entre os passageiros, especialmente aqueles que frequentemente levantam para ir no banheiro. Mas você sabia que escondido em alguns aviões tem um botão secreto que pode transformar o seu assento do corredor em um santuário espaçoso? Quer dizer, mais ou menos. Você vai encontrar o botão oculto na parte inferior do apoio de braço mais externo dos assentos do corredor, e apertá-lo permite mover furtivamente o apoio de braço, o que geralmente parece travado no lugar. Um movimento simples com resultados que mudam o jogo. Você remove esse incômodo do seu lado e ainda ganha um pouco mais de espaço para as pernas. Embora o apoio de braço móvel forneça esse benefício adicional se você souber onde procurar, esse recurso de design na verdade é destinado como uma medida de segurança para permitir uma evacuação mais fácil em uma emergência. Não é de surpreender que o assento do meio é de longe a escolha menos popular para os passageiros de voo. Embora apenas 10% dos passageiros optem por ser o recheio desse sanduíche de cadeiras, acontece que alguns assentos do meio estão abrigando características ocultas que realmente oferecem aos passageiros o passeio mais confortável. Em resposta ao ódio generalizado pelo assento do meio, a Spirit Airlines tem adicionado secretamente 2,5 cm de largura aos assentos do meio nas suas cabines de avião mais novas, o que definitivamente compensa todas as outras maneiras como a Spirit Airlines é péssima, né? Só que não. Iluminação simulada. Viajar pelo mundo está na lista de desejos da maioria das pessoas, mas não há dúvida de que embarcar em um voo de longo curso não é o mais confortável, especialmente quando se trata do temido jet lag. Jet lag é uma condição psicológica desencadeada pela passagem por diferentes fusos horários e um ritmo acelerado. Em circunstâncias normais, o relógio interno do nosso corpo, também conhecido como nosso ciclo circadiano, é influenciado pela luz do dia que ele usa para regular quando você deveria estar acordado e quando você deveria dormir. Quando esse ciclo de dia e noite é deslocado, é compreensível que o nosso corpo tenha algumas objeções, principalmente na forma de cansaço. Passar muitas horas numa cabine de avião sem acesso adequado à luz natural pode piorar ainda mais os sintomas do jet lag, mas alguns aviões mais modernos estão combatendo sutilmente os sintomas e a maioria dos passageiros nem sequer está ciente disso. O modelo A350 da Airbus esconde um sistema engenhoso de luzes LED personalizáveis que podem simular diferentes tipos de luz natural. O sistema inclui até 16,7 milhões de cores diferentes, programadas para imitar as condições de iluminação do fuso horário para o qual o avião está indo. Manipular sutilmente a iluminação dessa forma, segundo relatos, pode ajudar a enganar o relógio interno do seu corpo para se adaptar mais facilmente aos novos fusos horários. Isso ajuda a eliminar as horas irregulares de sono que os viajantes de longo curso geralmente passam ao chegar em um novo fuso horário. Mais tempo acordado significa mais tempo para aproveitar as férias. E o mais importante, mais tempo para colocar em dia o conteúdo mais recente aqui no Fala Sério. E esqueça o seu despertador. Clique no ícone do sino para ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo. E por que não aproveitar e já se inscrever quando for fazer isso? Afinal, você tá de férias. Carga colossal. A gente já viu vários recursos ocultos que as companhias aéreas incluem nos aviões para o conforto dos passageiros, mas tem outros aviões por aí com características construídas para propósitos bem diferentes. As cenas a bordo de um avião de passageiros normalmente incluem comissários de bordo sorridentes e disputas de sombra na janela, mas as coisas parecem completamente diferentes dentro dos aviões de carga. Os aviões de carga desempenham um grande papel no transporte de mercadorias do mundo, e hoje em dia até a Amazon tem a sua própria companhia aérea dedicada ao envio de pedidos de clientes em todo o mundo. Aeronaves de carga amplamente utilizadas como o Boeing 777 normalmente têm uma capacidade máxima de cerca de 27 pallets de 3 metros de altura, mas alguns aviões de carga por aí levaram a maximização do espaço a um nível totalmente novo, com uma característica muito especial que você provavelmente nunca viu antes. O Boeing 747 de carga é um dos aviões mais raros e pode ser equipado com uma enorme porta de carga no nariz. Existem várias vantagens nesse design, principalmente que permite o carregamento
carregamento de cargas de todos os tamanhos. O nariz aberto permite que o 747 carregue pallets de carga com uma largura de 3,60 metros e comprimento de até 56 metros. Isso é equivalente à torre inclinada de Pisa, e sem precisar desmontá-los. O Boeing 747 já viu de tudo passando pelo seu nariz, desde carros de corrida até helicópteros. Só que ele nem é o maior avião de carga por aí. O cargueiro Antonov 225 detém impressionantes 124 recordes mundiais relacionados ao seu tamanho. O avião gigantesco detém o título de aeronave mais pesada já construída, bem como o recorde mundial para transportar a peça de carga aérea mais longa, 2 pás de turbina eólica através de sua gigantesca porta no nariz. Infelizmente, o maior avião individual desse tipo, o Antonov AN-225 Mriya, foi destruído durante a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, mas há planos para que o avião seja restaurado. A restauração deve custar 3 bilhões de dólares e levar 5 anos para completar o projeto. E da minha parte, eu mal posso esperar para ver o Antonov de volta ao céu o mais rápido possível. Aterrissagem. Todos os passageiros de voo estão familiarizados com uma aterrissagem irregular às vezes, mas você já parou para considerar exatamente como é que um avião inteiro aterrissa sem soltar todos os seus pneus? Pensa nisso. Seu avião de 200 toneladas em média atinge o asfalto a cerca de 265 km por hora ao aterrissar. Então, como é que é possível os pneus permanecerem perfeitamente intactos depois disso? É claro que os pneus de avião são muito diferentes dos que você vai encontrar numa bicicleta ou num carro. Na verdade, eles são projetados especificamente para suportar cargas incrivelmente pesadas por períodos muito curtos e tem alguns recursos ocultos especiais para ajudá-los a fazer isso. Durante a decolagem e aterrissagem, os pneus de avião estão expostos a uma quantidade enorme de eletricidade estática naturalmente ocorrente, que é criada através do imenso atrito entre as rodas e o asfalto da pista. Para combater isso, os aviões usam pneus feitos de borracha condutora especializada, que é capaz de absorver com segurança as cargas elétricas. Geralmente há 3 ou mais camadas de borracha, pressurizadas 6 vezes mais do que os pneus de carro, proporcionando resistência adicional. Você pode estar se perguntando por que, ao contrário dos caminhões de carga pesada, os pneus de avião são bastante pequenos em comparação com seu enorme tamanho, assim como a sua mãe se levantando da espreguiçadeira nas férias. Quando se trata de aviões, cada quilo extra conta para facilitar a decolagem. Não só os pneus menores são mais leves, mas vários pneus menores conseguem distribuir a carga da aeronave com muito mais estabilidade em comparação com menos pneus maiores. A maioria dos aviões comerciais padrão geralmente tem cerca de 6 no total, mas o número de pneus depende do tamanho e do peso máximo de carga de um avião. O Antonov AN-225, por exemplo, precisava de 32 rodas, das quais 20 eram direcionais, para acomodar o enorme peso de 640 toneladas. Os pneus de avião são regularmente inspecionados para danos, mas um avião pode fazer até 400 aterrissagens antes que os seus pneus sejam realmente trocados, mas para ser honesto, essa frequência aí é bem maior do que a que eu troco os pneus do meu carro. Cabine em cápsula. Segundo a National Transportation Safety Board, atualmente mais de 95% dos acidentes de avião são sobrevivíveis. E não é surpresa. Inovações no design de aviões estão surgindo em todos os lugares, tornando as viagens aéreas um dos meios de transporte mais seguros. Em 2016, o engenheiro de aviação Vladimir Tatarenko levou a segurança aos céus a um novo patamar quando revelou um design para uma aeronave de passageiros com uma cabine destacável. Embora possa parecer bem maluco à primeira vista, a cabine proposta é equipada com paraquedas e tubos de borracha infláveis para que possa flutuar e pousar com segurança no solo ou na água. Isso pode parecer uma ideia tranquilizadora para quem considera voar um desafio assustador e não uma forma emocionante de começar as férias. Mas esse design destacável está tendo dificuldades para decolar. Embora a proposta mostre a cabine destacável sendo acionada em um avião com falha no motor, nos dias de hoje 80% dos acidentes de avião são causados por erro humano. Os acidentes mais comuns incluem perda de controle da aeronave e colisão com o terreno, circunstâncias em que o lançamento de uma cabine destacável parece impossível de ser realizado com segurança. Além disso, se estima que um design como esse exigiria mais uso de combustível e um aumento nos preços das passagens. Então as companhias comerciais não têm se mostrado muito dispostas a lançar o design nas suas frotas. Embora a ideia possa não estar pronta para uso em situações de emergência, ela pode ter outros usos que poderiam revolucionar as viagens aéreas. Assim como as ambulifts, usadas por aqueles que precisam de assistência especial para embarcar, as cabines
destacáveis poderiam ser incrivelmente úteis para o embarque e trocas, permitindo a transferência de cabines diretamente de avião para avião. Essa técnica permitiria que os passageiros embarcassem longe da pista e eliminaria a necessidade de desembarcar e embarcar passageiros ou bagagem em uma situação de transição. Mas não sei não, hein? Acho que eu prefiro dar uma esticada nas pernas. Quanto menos tempo eu passar preso num tubo de metal com centenas de estranhos, melhor. Senhoras e senhores, estamos agora nos aproximando do nosso destino. Você conhece mais algum recurso secreto de aviões que eu não tenha falado? Me conte nos comentários e, como sempre, obrigado por voar com Fala Sério.